Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos unir os nossos bonecos de neve para fazer o nosso caminho de mesa. Então, já tenho minhas duas peças prontas. Tem a videoaula aqui no canal, vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês. Então, aqui eu vou unir os dois bonecos com aquele barrado que a gente faz quando faz as duas corujas, o caminho de mesa coruja. Mas você pode usar aqui também flores, modelinho floco de neve, aquelas florzinhas bem delicadinha, para você fazer a união aqui também dá certo para você fazer aqui nesses dois bonequinhos. Então, aqui eu vou começar onde eu tenho essa marcação e vou trabalhar aqui deste lado, somente a metade aqui desse boneco, até nessa parte aqui do chapéuzinho. Então, nós vamos iniciar aqui no primeiro boneco, depois que a gente termina esse lado, a gente pega o outro e faz a união. Aqui do lado direito, vamos iniciar bem nesse pontinho, bem aqui no meio, na direção onde tem aqui essas bolinhas pretas. Então, eu vou tirar o meu marcador. E nesse ponto, eu vou começar. Eu vou trabalhar com barbante branco, número 6, e com agulha 3,5. Você pode fazer de outra cor também, para fazer um destaque aqui diferente na peça. Vou iniciar aqui, eu deixo um pedaço do fio, busco o fio e agora eu vou subir aqui 5 correntinhas. Eu vou trançando esse fio aqui entre as correntinhas, já para ficar preso. Faço uma correntinha, trago o fio para cá. 2 correntinhas, 3, 4 e 5. No mesmo espacinho, no mesmo ponto, eu faço um ponto alto. Então, aqui eu tenho um Vzinho, desta forma. Agora, aqui eu vou trabalhar com 8 correntinhas de separação entre um Vzinho e o outro. Então, agora eu faço 8 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, aqui eu vou pular 8 pontos baixos aqui de base. Conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No 9º ponto, eu faço o Vzinho. Um ponto alto, 2 correntinhas e outro ponto alto no mesmo espacinho. Depois, eu faço 8 correntinhas. Fiz 8 correntinhas, eu dou a laçada para o ponto alto, pulo 8 pontos de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Venho aqui no 9º ponto. Faço um ponto alto, 2 correntinhas e outro ponto alto. Se você perceber que fica repuxando aqui onde tem as correntinhas, você coloca aí na sua mesa, vê se está ficando retinho. Se ficou repuxando, você pode fazer aqui com 9 correntinhas. E se for muita correntinha, você pode diminuir aqui uma correntinha. Então, aqui no meu, eu estou fazendo com 8 correntinhas de separação entre um Vzinho e o outro. Depois de 8 correntinhas, eu faço o Vzinho pulando 8 pontos baixos de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Venho no 9º ponto e faço o Vzinho. Ponto alto, 2 correntes e ponto alto. Ficando desta forma. 8 correntes. Pulo 8 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No 9º ponto, faço ponto alto, 2 correntinhas e ponto alto. Então, aqui no meu está ficando assim, ó, bem certinho, não está sobrando aqui muito ponto e também não está repuxando. Se ficar repuxando ele subindo aqui, é porque está faltando ponto, então você aumenta aqui uma correntinha em cada alcinha.
Vou fazer aqui mais uma vez 8 correntinhas. Pulo 8 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e faço novamente o Vzinho. Ponto alto, 2 correntes e outro ponto alto. Ficando desta forma. Aqui no meu ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontinhos, depois eu vou pular aqui pro rostinho do boneco. Então, se o seu ficou muito longe, aqui para pular desse Vzinho até no rostinho, ficou muito ponto, você vai ter que distribuir novamente os pontos. Pode começar aqui, então, pular 7 pontos, por exemplo, e trabalhar com 7 correntinhas, para que fique perto aqui, ó, do rostinho, esse Vzinho, ele não pode ficar muito longe. Então, se você está fazendo maior, você vai ter que distribuir os pontos para que ele fique bem próximo aqui, para a gente pular aqui pro rostinho. Então, eu continuo com 8 correntinhas. Fiz 8 correntinhas, agora nós vamos trabalhar aqui no rostinho do nosso boneco. Depois que eu fiz aqui 8 correntinhas, eu vou pular aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Venho aqui no próximo e faço o Vzinho. Um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto no mesmo espaço. Então, aqui vai ficar desta forma, que ele fica sobrando assim um pouquinho mesmo, aqui nessa parte onde tem o corpo e o rostinho. Fica aqui dessa forma. Continuo com 8 correntinhas. Pulo 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faço meu Vzinho. Ponto alto, 2 correntes e ponto alto. E novamente 8 correntinhas. Fiz 8 correntinhas, pulo 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Venho no nono ponto e faço o Vzinho. Ponto alto, 2 correntes e ponto alto. Aqui sobrou 2 pontinhos, 2, 3 pontinhos aqui, depois que eu fiz o Vzinho. Faço 8 correntinhas. E agora, nós vamos trabalhar aqui, bem aqui no cantinho do chapéuzinho. Então, eu vou pular essa parte e venho bem aqui no cantinho, onde eu vou fazer aqui o meu Vzinho. Então, aqui bem no canto do chapéuzinho, eu faço o ponto alto, 2 correntinhas e o outro ponto alto. Então, eu vou trabalhar até o cantinho do chapéu, e ficou dessa forma aqui. Agora, nós vamos virar o nosso trabalho. Então, antes eu vou aqui subir as 2 correntinhas. Eu vou virar aqui, vamos trabalhar agora do lado avesso. Já tenho o meu primeiro ponto alto. Agora, aqui dentro do Vzinho, eu faço outro ponto alto. Nós vamos ficar agora com um Vzinho de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Aqui dentro do Vzinho, eu trabalho mais 2 pontos altos. Ficando desta forma. Depois do meu Vzinho, eu vou fazer aqui 3 correntinhas. 1, 2, 3. Aqui onde eu tenho esse cordão de 8 correntinhas, bem aqui no meio,
eu faço um ponto baixo. Depois, eu faço 3 correntinhas. E aqui no Vzinho, eu sempre vou trabalhar os 2 pontos altos. As 2 correntinhas. E mais 2 pontos altos. Fiz os 2 pontos altos, eu faço as 3 correntinhas de separação e um ponto baixo bem aqui no meio desta alcinha de 8 correntinhas. Depois, eu faço 3 correntinhas novamente. Então, nós vamos trabalhar assim até o finalzinho ali da carreira. Fiz com 3 correntinhas, mas se você perceber que fica repuxado, pode fazer aqui com 4 correntinhas. Então, nós vamos trabalhar dessa forma: 3 correntinhas, o leque, 3 correntinhas, um ponto baixo. 3 correntinhas, o leque, 3 correntinhas, aqui no meio, um ponto baixo. Até chegar lá no finalzinho, onde a gente iniciou a carreira anterior. Aqui, então, eu já estou chegando lá no finalzinho, ficou dessa forma. Aqui nesse último leque, eu faço os 2 pontos altos. As 2 correntinhas e depois aqui eu faço somente um ponto alto. Porque agora esse lado aqui eu só vou terminar essa quantidade de pontos aqui do leque quando eu fizer a união dos 2 bonecos. Então, aqui, esse lado vai ficar dessa forma aqui: 2 pontos altos, 2 correntinhas e um ponto alto somente. Agora, eu subo as 2 correntinhas para dar a altura de um ponto alto, viro novamente e faço mais um ponto alto aqui dentro do leque. Faço 2 correntes e 3 pontos altos. Agora, o nosso leque é de 3 pontos, só que aqui no início também eu terei somente esses 2 pontos, porque na união do próximo boneco a gente vai fechar esse lado aqui. Então, por enquanto, vai ficar dessa forma. Fiz as 2 correntes, eu faço 3 pontos altos. Depois, aqui dos 3 pontos altos, então, ficou dessa forma: 2 pontinhos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Continuo com 3 correntinhas de separação, mas aqui você pode alterar essa quantidade conforme a necessidade do seu ponto. Agora, nós vamos fechar aqui 2 pontos altos juntos. Eu dou a laçada. E aqui, antes desse ponto baixo, eu começo o ponto alto, tiro 2 alcinhas, depois eu dou a laçada e vou depois do ponto baixo, busco o fio e tiro 2 alcinhas. E agora, eu fecho tudo de uma vez. Tenho aqui 2 pontos altos fechados juntos. 3 correntinhas. E trabalho leque dentro do leque de 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos, tudo aqui no mesmo espacinho aqui de 2 correntinhas do leque da carreira anterior. 2 correntinhas e 3 pontos altos. Depois do leque, 3 correntinhas de separação, ficando assim. Cheguei aqui novamente onde eu tenho ponto baixo, eu começo um ponto alto antes do ponto baixo, tiro 2 alcinhas, dou a laçada e começo o próximo ponto alto depois do ponto baixo, tiro 2 e agora tudo de uma vez. E faço 3 correntinhas de separação. Leque dentro do leque e continuo dessa forma aqui até completar a carreira. Aqui eu já completei a minha carreira.
Esse último leque eu faço ele completo, 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. O que eu faço aqui só a metade desse lado é só nessa parte aqui do corpinho. Aqui onde a gente finaliza, próximo ao chapéuzinho, a gente termina o leque. Depois que eu fiz aqui 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos, nós vamos fazer aqui um ponto alto nessa direção aqui desse ponto alto, que são as correntinhas quando a gente iniciou a carreira anterior. Então, vem aqui na correntinha, onde eu subi com 2 correntinhas, na segunda, faço um ponto alto, ficando assim. Agora, eu subo 2 correntinhas para dar a altura de um ponto alto, viro novamente a minha peça, estamos agora do lado avesso novamente. No leque, eu faço dentro do leque, o leque novamente, de 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Nós vamos repetir a quantidade de pontos que nós temos aqui no leque da carreira anterior. 3 pontos altos, 2 correntinhas e os 3 pontos altos. Ficando desta forma. Eu continuo com 3 correntinhas de separação. Aqui onde eu tenho esses 2 pontos altos fechados juntos, eu faço um ponto baixo. Desta forma. 3 correntinhas de separação. Leque dentro do leque de 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos aqui dentro do leque da carreira anterior. Então, sempre vai ser essa quantidade de pontos aqui dentro do leque nesta carreira. 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. Faço as 3 correntinhas de separação e um ponto baixo bem aqui em cima, onde eu tenho esses 2 pontos altos fechados juntos. Depois, 3 correntinhas de separação e sigo dessa forma até completar a carreira. Terminei novamente aqui mais uma carreira. Quando chega aqui nesse leque, então aqui no final, eu fiz 3 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Eu não finalizo novamente esse leque. Quando eu trabalho aqui do lado avesso, no último leque, eu não termino esse leque. Então, agora aqui nós vamos virar o trabalho. Terminei o ponto alto, eu viro, não subo as correntinhas. Viro aqui pro lado direito. Nesse ponto alto, nós vamos fazer um ponto baixíssimo. Então, vou inserir a minha agulha, busco o fio e tiro aqui tudo de uma vez. E aqui dentro do leque, eu faço um ponto baixo para iniciar a carreira. Uma correntinha para ser o meu primeiro ponto alto. Então, aqui eu tenho um ponto baixo e uma correntinha. É o meu primeiro ponto alto. Faço mais um ponto alto, então, vamos iniciar novamente com 2 pontos altos apenas, não vamos fazer os 3 pontos. 2 correntinhas e agora eu faço os 3 pontos altos aqui do meu leque. Então, nós vamos continuar com essa quantidade de pontos aqui do leque, ó. Só que nesse início, que é aqui nessa direção, que eu não faço ele completo. Continuo com as 3 correntinhas de separação. Se você acha que é pouca correntinha, se ficar repuxado, você pode aumentar essa quantidade. Agora, aqui, nós vamos fechar os 2 pontos altos juntos, da mesma forma que nessa carreira aqui. Dou a laçada, antes do ponto baixo, eu começo o meu ponto alto, tiro 2 alcinhas,
dou a laçada e depois do ponto baixo eu faço o próximo ponto. Tiro as duas alcinhas e agora tudo de uma vez. Tenho 2 pontos altos fechados juntos. 3 correntinhas. Dentro do leque eu faço 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Nós vamos seguir com essa sequência. Em todos os leques, nós faremos 3 pontos altos, as 2 correntinhas e 3 pontos altos. 2 correntes, 3 pontos altos. Depois que eu termino aqui esses 3 pontos altos, eu continuo com as minhas correntinhas de separação. Aqui no meu, eu estou fazendo 3 correntinhas de separação. E fecho agora 2 pontos altos juntos. Vem antes do ponto baixo, começo o primeiro ponto, vou no próximo, na próxima alcinha, pulo esse ponto baixo, inicio o próximo ponto. E fecho de uma vez. 3 correntinhas e leque dentro do leque. Sigo dessa forma até completar a carreira. Terminei mais uma carreira. Então, a gente iniciou essa carreira agora aqui, do lado direito. Terminei aqui na direção do chapéuzinho. Agora, aqui depois do leque, eu faço um ponto alto, aqui onde a gente tem essas 2 correntinhas, na segunda, então, 1, 2. Ali eu faço o meu ponto alto para concluir aqui a minha carreira. Fiz o ponto alto, eu subo as 2 correntinhas e viro a minha peça novamente. Vamos trabalhar aqui leque dentro do leque, só que agora eu vou fazer 3 correntinhas de separação entre os 3 pontos altos. Então, eu venho aqui dentro do leque, faço os 3 pontos altos. Em todos os leques, nós vamos trabalhar desta forma. 3 pontos altos, eu faço 3 correntinhas. E depois, 3 pontos altos. Então, nós vamos aumentar aqui uma correntinha no meio do leque, para não ficar repuxado essa parte aqui da nossa peça. Depois dos 3 pontos altos, eu vou continuar aqui no meio com 3 correntinhas de separação, mas se você ver que fica repuxado, você aumenta uma correntinha. Faço 1, 2, 3. Agora, onde a gente tem os 2 pontos altos fechados juntos, eu faço um ponto baixo. 3 correntinhas. E agora, vamos trabalhar o leque dentro do leque dessa mesma forma. 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos. Então, o que vai aumentar aqui nessa carreira, agora essas 3 correntinhas que a gente tem aqui no leque. 3 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos altos. Depois que eu termino o leque, eu faço as 3 correntinhas. 1, 2, 3. E ponto baixo aqui em cima desses 2 pontos altos fechados juntos. 3 correntinhas e sigo assim até completar a carreira. Aqui eu já estou finalizando mais uma carreira, então agora nós vamos começar a união no nosso próximo boneco. Chegando aqui nessa parte, onde eu tenho que fazer o leque, eu só fiz os 3 pontos altos e agora eu faço uma correntinha. Agora, nós vamos pegar a nossa outra parte, a nossa outra base do boneco. Então, aqui eu estou do lado avesso, o outro eu também tenho que posicionar aqui do lado avesso. Então, aqui nós temos a nossa peça, aqui eu tenho a marcação, onde eu marquei ali, fica bem aqui no meio. Então, eu contei ali os pontos, e aqui do outro lado também deixei bem aqui no meio. Nós vamos virar e vai ficar avesso com avesso. Onde eu tenho essa marcação, nós vamos fazer aqui um ponto baixo.
Então, bem aqui onde eu tenho a marcação, onde é o meio aqui da nossa peça, eu faço nesse pontinho um ponto baixo. Então, vou tirar aqui o meu marcador. E nesse ponto, eu faço o meu ponto baixo. Uma correntinha. E agora, eu termino o meu leque. Então, aqui, como eu estou fazendo com 3 correntinhas, para dar essa mesma quantidade de pontinhos, eu fiz uma correntinha, um ponto baixo e uma correntinha. Se você está fazendo com apenas 2 correntinhas, aqui você pode terminar o leque, já faz o ponto baixo e depois continua o leque. Agora, nós vamos fazer aqui os 3 pontos altos para terminar o nosso leque, aqui nessa base onde eu estou fazendo do primeiro boneco. Então, aqui nós fazemos aqui os 3 pontos altos. Ficando aqui desta forma. Agora, eu faço 8 correntinhas, que é a mesma quantidade de correntinhas que eu tenho nessa primeira carreira. Então, nós vamos trabalhar esta carreira. Faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, nós vamos virar a nossa peça para o lado avesso. Os 2 bonecos eu viro. Então, vai ficar assim. Aqui é o outro que eu estava trabalhando. Agora, nós vamos começar a trabalhar aqui nesse outro boneco. Vai ser a mesma quantidade de pontos que eu tenho aqui nesse início, ali do outro boneco. Então, eu fiz 8 correntinhas, eu pulo aqui 8 pontos de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No próximo, eu faço o ponto alto, as 2 correntes e o ponto alto. Depois, faço novamente 8 correntinhas. Pulo 8 pontos de base, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No 9º ponto, eu faço o Vzinho de um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto. E sigo dessa forma. Nós vamos fazer aqui da mesma forma que a gente fez a primeira carreira ali no outro boneco. Então, vamos trabalhar aqui com esta sequência de pontos. Quando eu chego aqui, eu pulo ali no rostinho. Então, aqui pode ser que sobre 6 ou 7 pontos. Quando você termina o último Vzinho, depois conta os 6 pontinhos e começa novamente o Vzinho. Então, se você ficar com alguma dúvida, é só voltar na primeira carreira ali do outro boneco, que é a mesma coisa, a mesma quantidade de pontos, e a gente termina aqui no chapéuzinho. Aqui eu já completei a minha carreira, então ficou dessa forma. Então, a gente trabalhou o primeiro boneco, e agora nós estamos aqui no segundo. Trabalhei aqui até essa parte aqui do cantinho do chapéuzinho. Vamos subir as 2 correntinhas. E vamos virar novamente a nossa peça. Então, agora a gente vira toda a peça. Subi as 2 correntinhas, eu faço agora um ponto alto aqui dentro. Tem os 2 pontos, contando com as correntinhas. Faço 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. Fiz aqui, então, meu leque, agora eu faço 3 correntinhas. Vai ser da mesma forma que a gente fez na segunda carreira. Aqui um ponto baixo, 3 correntinhas. Depois, faço leque dentro do leque de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Então, aqui a gente vai repetir também a segunda carreira que a gente fez no primeiro boneco. Só vai mudar lá naquela parte onde a gente vai fazer a união de um boneco no outro.
Então, nós vamos seguir dessa forma até chegar aqui, ó. Aqui eu já trabalhei a minha carreira e cheguei nessa parte onde a gente tem que fazer a união. Então, aqui eu trabalhei sempre deixando aqui, ó, faltando um pontinho pra gente completar agora esse ponto. Então, aqui eu estou ainda com o meu boneco do lado avesso, nesta carreira. Fiz o leque, 3 correntinhas, o ponto baixo e as 3 correntinhas. E agora, quando chega aqui nessa parte, onde eu tenho esse leque, que é dessa penúltima carreira do outro boneco, aqui em cima, onde eu tenho esse pontinho, eu tenho esses 2 pontos, bem aqui em cima desse pontinho, eu faço um ponto baixo. Faço 2 correntinhas e outro ponto baixo bem aqui dentro do leque. Fiz o ponto baixo, então ficou dessa forma. Agora, nessa outra carreira, eu faço o ponto alto aqui dentro. Então, tenho 2 pontos, agora com esse ponto, eu fico com o meu leque completo, 3 pontos altos. Então, aqui vai ficar desta forma. Agora, eu faço as 3 correntinhas e vou virar o trabalho. Uma correntinha, 2, 3. E vamos virar e trabalhar ali novamente. Então, agora, viramos aqui os 2 bonecos. Ficando desta forma. Agora, aqui, nós vamos fechar os 2 pontos altos juntos, da mesma forma que a gente trabalhou ali naquela carreira. Então, aqui eu faço a laçada para fazer o primeiro ponto, pego aqui antes do ponto baixo, começo esse primeiro ponto, não tiro todas as alcinhas, tiro 2 e deixo 2. Dou a laçada e começo o próximo ponto. Tiro 2 e agora tudo de uma vez. 3 correntinhas de separação e leque dentro do leque. Agora, o nosso leque é de 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Da mesma forma que a gente trabalhou ali na terceira carreira do nosso primeiro boneco. 3 correntinhas, fecho 2 pontos altos juntos. E sigo dessa forma até eu completar essa carreira. Então, aqui ficou assim, ó. Nós vamos trabalhar aqui até chegar lá no outro cantinho novamente, então, a nossa carreira, da mesma forma que nós temos aqui essa terceira carreira. Nós estamos na terceira carreira ali no segundo boneco. Aqui eu terminei a minha carreira, fiz o leque aqui de 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. E agora, para finalizar aqui, eu faço o meu ponto alto. Aqui é da mesma maneira que a gente trabalhou no primeiro boneco. Subo as 2 correntes e viro a minha peça. Agora, a gente trabalha leque dentro do leque, de 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Nós vamos fazer essa repetição aqui de pontos dentro de cada leque, esses 3 pontos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Continuo com as 3 correntinhas de separação e ponto baixo aqui bem em cima, onde eu fechei esses 2 pontos altos juntos da carreira anterior. 3 correntinhas e leque dentro do leque e sigo dessa forma até a gente chegar aqui novamente, onde a gente vai ter que fazer a união aqui da outra carreira também. Trabalhei aqui, então, na minha segunda peça e cheguei aqui onde a gente tem que fazer a união no nosso primeiro boneco, que a gente fez esse barrado aqui na primeira peça, então, nós estamos aqui na segunda. Terminei aqui essa carreira e cheguei aqui onde eu tenho esses 2 pontos fechados juntos, eu fiz o ponto baixo e as 3 correntinhas.
Depois que eu fiz as 3 correntinhas, agora aqui, ó, tem 1, 2, 3. Nessa terceira carreira, bem em cima aqui do leque, eu faço o ponto baixo. Bem nesse pontinho. Depois que eu fiz aqui o ponto baixo, eu faço 2 correntes. E aqui dentro, bem em cima aqui agora da segunda carreira, dentro do leque, eu faço o ponto baixo. Ficando assim. Agora, eu faço o ponto alto para completar esse leque do nosso primeiro boneco. Então, eu dou a laçada e venho aqui dentro e faço o ponto alto. Então, ficou aqui desta forma. Agora, eu faço as 3 correntinhas e vamos virar novamente aqui o nosso trabalho. Então, fiz as 3 correntes, agora eu viro as 2 peças. E vamos trabalhar aqui novamente, no nosso segundo boneco. Então, aqui ficou desta forma. Fiz as 3 correntes, agora aqui a gente fecha os 2 pontos altos juntos também. Da mesma forma que nós temos aqui, onde a gente trabalhou aqui na nossa primeira peça. Então, depois das 3 correntes, eu começo aqui o ponto alto, tiro 2 alcinhas e vou que depois do ponto baixo, começo o segundo ponto, tiro as 2 alcinhas e agora tudo de uma vez. 3 correntinhas e leque dentro do leque de 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Em todos os leques, nós vamos trabalhar agora desta forma aqui. Mesma quantidade de pontos que a gente fez na carreira anterior. 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. Agora, eu faço as 3 correntinhas de separação e fecho 2 pontos altos juntos. Sigo dessa forma até completar essa carreira. Então, está ficando desta forma aqui, ó. Terminei aqui o leque dessa carreira. 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. E para finalizar a carreira, vamos fazer aqui um ponto alto, onde eu tenho aqui 1, 2 correntinhas da carreira anterior, aqui nessa segunda, eu faço o ponto alto, ficando assim, subo as 2 correntes e viro novamente aqui a minha peça. Agora, o nosso leque é de 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos. Então, aqui eu estou trabalhando agora do lado avesso da nossa peça. Que vai mudar agora, então, essa quantidade de correntinhas aqui dentro do leque. Eu vou fazer aqui os 3 pontos altos e agora vamos fazer aqui 3 correntinhas. Da mesma forma que no nosso primeiro boneco que a gente fez assim na última carreira aqui desse barrado. Fiz aqui os 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos, eu faço 3 correntinhas de separação e ponto baixo aqui onde eu fechei os 2 pontos altos juntos da carreira anterior. 3 correntinhas e leque dentro do leque. Sigo dessa forma até completar a carreira para a gente fazer ali a união na outra peça. Agora que eu estou chegando, então, na nossa última carreira da união das 2 peças, fiz aqui o leque de 3 pontos altos, 3 correntes, 3 pontos altos. 3 correntinhas, o ponto baixo, que é onde a gente tem esses 2 pontos altos fechados juntos da carreira anterior, e 3 correntinhas. E agora, a gente vai prender com ponto baixo aqui nesse Vzinho, onde eu tenho essas 2 correntinhas bem em cima ali da correntinha, eu vou fazer aqui o ponto baixo e vou arrematar o fio. Então, aqui nós estamos com a nossa peça do lado avesso. Bem aqui nesse pontinho da primeira carreira do nosso primeiro boneco, eu faço aqui o ponto baixo
e arremato o meu fio. Então, vai ficar dessa forma aqui. Faço uma correntinha. Corto o fio, deixo um pedaço pra gente fazer o nozinho. Que eu puxo esse pontinho. E agora, eu escondo esse pontinho, trago aqui pra trás, pra gente fazer o nosso acabamento aqui na nossa peça. Trouxe aqui pro lado avesso, esse outro fiozinho ali eu também faço da mesma forma. Depois que a gente termina aqui, a gente puxa essas pontinhas aqui pra ficar bem certinho. Então, agora que depois que a gente faz os arremates, nós vamos virar a nossa peça pra fazer o bico, que vai ser aqui o acabamento da nossa peça. Agora aqui eu tenho as minhas peças aqui do lado direito. Então, coloquei aqui minha peça do lado direito. E nós vamos fazer agora este lado. Primeiro este lado aqui, vamos fazer o bico. Então, aqui eu vou contar 1 ponto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No 9º ponto, aqui depois desse ponto, então, aqui eu vou ficar com 8 pontos entre esse pontinho e onde eu vou iniciar a minha carreira. Aqui a gente vai prender fazendo um nozinho. E agora aqui eu vou iniciar fazendo um ponto baixo. Vou inserir a agulha aqui nesse mesmo pontinho onde eu fiz o nozinho e faço o meu ponto baixo. Fiz o ponto baixo, agora eu trabalho nesse leque. Começa aqui, ó, nesse primeiro ponto alto, onde eu tenho esses 3 pontos do leque. Então, nós vamos iniciar nesse pontinho. Eu vou dar a laçada para fazer o ponto alto e venho nesse ponto aqui. E faço o ponto alto. Ficando desta forma. Agora, eu vou no próximo ponto e faço um ponto alto. Então, aqui eu vou fazer o ponto picô no segundo pontinho. Então, ali no primeiro ponto alto, eu não faço o ponto picô. Fiz aqui os 2 pontos altos, um ponto para cada ponto de base aqui do leque. Agora, eu faço as 3 correntinhas para fazer o ponto picô. Pego nessas 2 alcinhas, faço um ponto baixo. E tenho o ponto picô. Vou no segundo ponto, faço um ponto alto, 3 correntes e um ponto baixo, pegando aqui nessas 2 alcinhas, para fazer o próximo ponto picô. Aqui, depois que eu fiz o ponto picô, agora aqui dentro, onde eu tenho essas 3 correntinhas, eu vou fazer aqui ponto alto, 3 correntes para fazer o ponto picô, fecho com ponto baixo. E mais um ponto alto e um ponto picô. Então, aqui dentro, nós vamos ficar com 2 pontos altos aqui dentro desta alcinha de 3 correntinhas, desta forma aqui. Vou no próximo ponto, faço um ponto alto, 3 correntes e um ponto baixo. Vou no próximo ponto, um ponto alto, 3 correntes e um ponto baixo. E no último ponto aqui do leque, um ponto alto. Nesse último ponto, eu não faço ponto picô, vai ficar desta forma aqui. Faço uma correntinha de separação, e aqui onde eu tenho ponto baixo, eu faço um ponto baixo. Uma corrente, no próximo leque, eu faço um ponto alto. Agora que eu já faço o ponto picô, então, somente aqui no começo, que eu não fiz o ponto picô para não ficar muito amontoado aqui os pontinhos, mas agora a partir desse leque, eu faço o ponto alto, faço as 3 correntes e fecho o ponto picô com o ponto baixo. Vou no próximo ponto, faço um ponto alto, 3 correntes
e um ponto baixo aqui em cima para fechar o ponto picô. No próximo ponto, ponto alto, 3 correntes e ponto baixo. E cheguei aqui agora onde eu tenho a alcinha de 3 correntinhas. Vamos fazer dessa mesma forma aqui. O ponto alto, 3 correntinhas, ponto baixo para fechar o ponto picô. E mais uma vez eu faço outro ponto alto aqui dentro desta alcinha de correntinhas, fecho o ponto picô. Vou no próximo ponto do leque e faço um ponto alto, 3 correntinhas, ponto baixo para fechar o ponto picô. No próximo ponto, ponto alto, 3 correntinhas, ponto baixo e fecho o ponto picô. E no último ponto do leque, eu faço apenas um ponto alto sem o ponto picô. Então, aqui nós vamos ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos picôs e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos, porque aqui nesse último eu não faço o ponto picô. Uma correntinha de separação, aqui no ponto baixo, um ponto baixo. E uma correntinha. Eu estou fazendo com uma correntinha de separação. Se precisar de aumentar para 2, você pode fazer com 2 ou até fazer aqui sem as correntinhas. Então, o meu está ficando desta forma. Eu vou trabalhar assim em todos os leques aqui deste lado do nosso boneco de neve. Até chegar aqui no último leque, eu volto com vocês pra gente fazer junto. Trabalhei aqui toda a minha carreira. Cheguei aqui no último leque. Então, eu trabalhei da mesma forma que nos outros. Fiz aqui ponto sobre ponto e os pontos picôs. No último ponto aqui do leque, eu também fiz o ponto alto e não fiz o ponto picô. Então, agora, depois que eu fiz o ponto alto, então agora a gente está bem aqui pertinho de finalizar a carreira aqui no chapeuzinho do boneco de neve. Depois que eu terminei o leque, desta forma, eu faço agora 2 correntes. E faço um ponto baixo, bem aqui onde eu fiz esse último ponto alto. Desta forma. Depois do ponto baixo, eu faço um ponto picô. 3 correntinhas. Venho aqui no pezinho dessas 3 correntinhas, pego nessas 2 alcinhas aqui do ponto baixo. Faço um ponto baixo para fechar o ponto picô. Agora, eu faço um ponto baixo aqui nesse pontinho onde eu tenho essas correntinhas. Prendo aqui com um ponto baixo e terminei aqui o meu ponto picô. Depois do ponto baixo, eu faço as 3 correntinhas para fazer o meu ponto picô. Faço aqui o ponto picô. Venho no próximo ponto, faço um ponto baixo. 3 correntes, ponto picô. No próximo ponto, um ponto baixo. 3 correntes, faço o ponto picô. No próximo ponto, um ponto baixo. 3 correntes, o ponto picô. No próximo ponto, um ponto baixo. 3 correntes, o ponto picô. E ponto baixo. Então, aqui ficou desta forma. Agora, aqui eu faço um ponto baixíssimo, bem aqui no chapeuzinho.
faço uma correntinha e vou cortar o fio. E aqui eu puxo, ajusto bem o pontinho. E do lado avesso, a gente faz aqui o arremate. Esconde o fio aqui atrás dos pontos. Depois, você distorce esse fio e faz de 2 a 3 nozinhos. Aqui eu vou esconder atrás de alguns pontinhos e faço o arremate depois. Então, vai ficar dessa forma aqui. Do outro lado, a gente vai trabalhar dessa mesma forma. Então, você volta o vídeo aqui onde a gente iniciou essa parte aqui. Vira o boneco e vamos trabalhar nessa parte aqui ainda, onde a gente não tem o bico de acabamento, para ficar dessa mesma forma aqui. Aqui, se você quiser fazer de outra cor também, essa última carreira aqui, também dá para fazer. Se você fez o chapéuzinho vermelho, você pode fazer esse acabamento com vermelho. Aqui eu fiz com preto, pode fazer o acabamento com preto. Só que aqui no vídeo não ia aparecer se eu fizesse com o preto. Dá também para fazer com a cor que você fez aqui, a florzinha e esse detalhe aqui no boneco de neve. Então, eu vou fazer do outro lado aqui do meu e vai estar pronto assim a nossa peça, dessa forma. Depois faz ali todos os arremates e fica dessa forma. Eu vou deixar aqui para vocês, então, a medida que ficou e uma foto também de como que ele ficou depois de pronto aqui os dois lados com o bico de acabamento. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço a todos pelo carinho e atenção e até o nosso próximo vídeo.